Ok, pessoal. Vamos então aqui dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? A gente está trabalhando nesse momento com ordenação de dados, ok? Então a gente viu na aula passada, a gente trabalhou com dois algoritmos de ordenação. Ordenação por seleção e ordenação por troca, né? A ordenação por troca, também conhecido como o método da bolha, ok? Então foram os dois algoritmos que a gente viu. Hoje o que é que a gente vai fazer? Vamos ver esse último algoritmo aqui, um terceiro algoritmo de ordenação, e aí eu vou tirar dúvidas de vocês sobre listas do URI, sobre trabalho, etc. Ok? Então, deixa só eu resgatar aqui o exemplo da aula passada, para a gente trabalhar em cima dele. Então, a gente tem aqui 20, 35, 18, 8, 14, 41, 3 e 39. Então, a gente tem aqui 8 elementos, um vetor, né, um array com 8 elementos. E a gente está usando esse exemplo aqui para fazer a nossa ordenação. Então, o primeiro método que a gente viu foi o método da seleção. O que é que ele faz? Ele seleciona o menor elemento do array, seleciona, verifica onde ele se encontra e troca ele de posição com o da primeira posição. Faz essa troca. E aí depois ele procura o segundo maior, troca com a segunda posição. Terceiro maior, troca com a terceira. E por aí vai. A ordenação por troca, né, o método da bolha, que usa a ordenação por troca, ela faz o quê? Vai comparar de 2 em 2 e verifica se o da esquerda é maior que o da direita. Se for, ele troca de valor, troca de posição. Então, o maior elemento vai sempre sendo empurrado para o final do array. Depois ele repete o processo com todos os elementos até a penúltima posição. Compara de 2 em 2, vai trocando de posição caso o maior seja o da esquerda, e aí ele empurra o maior elemento para o final. Então, nesse método da bolha, os maiores elementos são sempre empurrados para o final do array, né? O método que a gente vai ver hoje é um método conhecido como método do jogador, tá? Alguns livros chamam de método do jogador, que é a ordenação por inserção, ok? Como é que é essa ordenação por inserção? Ela se baseia no seguinte princípio. Imagina, né, não sei quem joga cartas aí, buraco, pôquer, algum jogo de cartas, né, de baralho, e quando coloca as cartas na mão, você geralmente deixa as cartas ordenadas, né? Coloca em ordem. Então, o que que vai acontecer? Quando você puxa uma nova carta e vai colocar essa carta na sua mão,
o que é que geralmente a gente faz? A gente procura a posição onde vai inserir aquela carta, né? Então, essa maneira de fazer a ordenação se baseia nisso. Você vai assumir que existe um conjunto de elementos que já está ordenado, pega um próximo elemento e coloca esse elemento, insere esse elemento já na posição correta. E aí pega o próximo elemento, insere esse elemento na posição correta. O que é a posição correta? É a posição que vai deixar aquele elemento depois, né, entre dois números, entre dois elementos. Um que é maior e outro que é menor do que ele. Então você sempre vai encaixando esses elementos. Então, por exemplo, se você tem, falando aqui do método do jogador, né? Você tem aqui na sua mão essas cartas aqui. Então, na tua mão tem essas 5 cartas. E aí vamos supor que as cartas são 2, 4, 5, 7 e 9. Se você puxar uma nova carta, né, lá do baralho, lá do deck, e essa nova carta, por exemplo, for o número 3, o que é que você vai fazer para colocar essa sua carta aqui na sua mão, junto com as outras? Você vai pegar essa carta e vai sair comparando com cada uma das cartas que você tem. Como você sabe que está em ordem, fica fácil de você inserir ela, né, na posição correta. Então aqui, o 3 ele é maior do que o 2, o 3 é menor do que o 4. Então, você sabe que o 3 vai ficar entre o 2 e o 4. Então, você vai colocar o 3 exatamente aqui. Ok? Se por acaso você pegar uma nova carta, vamos supor que seja o 8. O que é que você vai fazer? Você vai pegar a nova carta e vai comparar com cada uma das cartas que estão na sua mão. 8 é maior do que 2, é maior do que 3, do que 4, do que 5, do que 7, mas não é maior do que 9. Então você sabe que é bem aqui que você vai colocar o 8. Então esse é o processo mental que você realiza quando está colocando as cartas na sua mão. E aí o 8 vai ficar aqui. Então a gente vai usar essa estratégia para ordenar esse array, tá? Essa mesma estratégia aqui. Eu vou pegar um elemento e vou inserir numa posição de modo que ele fique ordenado. Daí o nome método ordenação por inserção, tá? Então como é que vai ser o processo? Vai ser o seguinte, a gente sempre vai considerar uma região do array que vai estar ordenada, tá? Então você vai sempre considerar uma região como sendo ordenada, como se fossem as cartas que estão na sua mão. E a outra parte vão ser as cartas que você vai puxando e vai colocar dentro, né, da sua mão junto com as outras. Então o que é que vai acontecer? Eu vou considerar aqui a primeira posição como sendo as cartas que eu tenho na mão, a região que está ordenada. Ok? E aí eu vou puxar a minha primeira carta. Eu quero incluir esse elemento aqui, ó, na minha mão. Na região, né, do array que está ordenado. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou comparar esse cara, né, esse 35 aqui, vou chamar aqui de auxiliar.
35 vai ser o elemento que eu quero inserir. Então, eu vou guardar ele aqui, vocês vão entender o porquê. E aí, vou fazer o quê? Vou comparar o 35 com cada um dos elementos que estão à esquerda dele. Se o 35 for menor, o que é que eu vou fazer? Eu vou puxar o elemento que está à esquerda dele para a posição dele. Então, vamos lá. O 35, ele é menor do que 20, ou seja, o 20, ele é maior do que 35? Não. 20 não é maior do que 35. Então, o que é que vai acontecer? O 20 não precisa ser deslocado para que o 35 entre aqui nessa parte ordenada. O 35 ele já é maior do que o 20. Então, ele ficaria nessa posição aí. Então, agora a minha região que está ordenada é essa daqui, ó. Coloquei o 35 dentro da minha parte ordenada. A parte ordenada vem até aqui, ó. Agora eu vou puxar uma outra carta do baralho, né? Vou pegar um outro elemento, o próximo elemento é o 18, e eu quero colocar o 18 aqui dentro dessa região. Só que eu quero colocá-lo ordenado, né? De maneira ordenada. Então vamos lá, vou ter que comparar todo mundo aqui, da primeira posição, né? Da posição 1 até a 0, vou comparar todo mundo com esse novo elemento que eu quero colocar lá dentro. Quero incluir naquele grupo. Então, é o 18. Então, eu vou comparar aqui. 35 é maior do que 18? É. Então, o que é que eu vou fazer com 35? Eu vou copiar ele para cá. Ó. Vou afastar ele para a direita. E aí, eu vou para o próximo elemento. 20 é maior do que 18? É. Então, se o 20 é maior do que 18, eu copio ele para a direita. E aí passo para o próximo, não tem mais ninguém. Então, já que eu cheguei no final do vetor, significa o quê? Que o 18 vai ocupar essa posição aqui. Então, observem que eu arrastei os elementos para a direita para abrir espaço para colocar o 18. Então, o 18 entrou aqui, né? O 18 entrou aqui na minha... Opa, eu troquei aqui os ponteiros. O 18 entrou aqui na minha mão, onde os elementos estão todos ordenados. Então, da posição 2 até a 0, né, ou da 0 até a 2, tudo está ordenado. Vou pegar agora o próximo elemento. Vou pegar o próximo elemento para inserir nesse grupo de elementos ordenados. O próximo é o 8. Então, o que é que eu vou fazer? Vou salvar o 8 aqui. Vou comparar. 35 é maior do que 8? É. Então, o 35 vai ser empurrado para a direita. Vou copiar o 35 para cá. Ok? Então, aqui nesse momento, a minha parte ordenada, o grupo ordenado vai vir até aqui. Bom, agora eu vou comparar o 20. Já comparei o 35, vou comparar o 20. 20 é maior do que 8? É. Então, o 20 vai para a direita. Vou para o próximo. 18 é maior do que 8? É. Então, vou copiar o 18. E aí, cheguei no final. Acabou o array. Então, o 8 vai ser colocado nessa posição aqui, ó. Então, observem que o 8 ele entrou na posição
Ele foi inserido na posição onde ele vai ficar ordenado. Próximo elemento que eu vou colocar, 4. Da posição 4, que é o 14. Então, o 14 esse é o elemento que eu vou inserir nesse grupo agora, que já está ordenado. 35 é maior do que 14? É. Então, eu vou botar o 35 aqui. Vou afastar ele para a direita. E vou passar para o próximo. Vou só trocar aqui, para indicar agora aqui. Pronto. 20. 20 é maior do que 14? É. Então, o 20 vai ser colocado aqui na posição seguinte. Próximo elemento. 18 é maior do que 14? É. Então, 18 vai ser colocado aqui na próxima posição seguinte. 8 é maior do que 14? Não. Então, eu vou parar aqui e vou colocar o 14 na próxima posição, após o 8. Então, observem que a gente afastou os elementos para a direita, abriu uma brecha e inseriu o 14 lá. Então, mais uma vez, por isso que o nome é ordenação por inserção, que eu estou inserindo o elemento na posição correta. Vamos lá, vamos inserir o próximo elemento. Eu quero inserir agora o 41. Quero colocar o 41 dentro desse grupo que já está ordenado, né? Observem que do 8 ao 35 já está tudo ordenado, né? Então vamos lá. Vou colocar o 41. Então vou copiar o 41 para cá. E vou começar a comparar. 41 é maior do que 35? Não. Então, se não é maior do que 35, eu vou parar aqui, né? Não vou fazer nada, eu vou só parar essa parte aqui. Significa que o 41 já está na posição que ele deveria estar. E aí vou avançar o meu ponteiro. Agora eu vou incluir o 3 dentro desse grupo de elementos que estão ordenados. O próximo a ser inserido é o 3. Então vamos lá. Como é que eu vou fazer aqui? 3 é maior, desculpa, 41 é maior do que 3? É. 41 é maior do que 3. Então, afasta o 41. Então, vou pegar o 41 e vou colocar aqui na posição 3, na posição 6. Próximo elemento, 35. 35 é maior do que 3? É. Então, afasta o 35. Próximo elemento, 20. 20 é maior do que 3? É. Então, 20 vai para o próximo. 18 é maior do que 3? É. Copia o 18 para a terceira posição, 3. Segue adiante. 14 é maior do que 3? É. Então, 14 vai ser copiado aqui para a posição 2. 8 é maior do que 3? É. Então, o 8 vai ser mandado, vai ser copiado para a posição seguinte. Aí, agora aqui, chegou no final do vetor. Então, o 3 vai ficar essa posição aqui. Então, observem que o 3 foi inserido na posição correta.
E, finalmente, o 39. Agora eu vou inserir o 39 dentro desse grupo de elementos, que já está ordenado. Então, vamos lá. 41 é maior do que 39? É. Então, copia o 41 para cá. Passa para o próximo. 35 é maior do que 39? Não. Então, eu vou colocar o 39 nessa posição seguinte ao 35. E aí agora eu passo para o próximo e acabou o meu array. O que foi que aconteceu agora? O meu array, né, foi todo ordenado. Então, com esse método, com essa estratégia, você está usando uma ordenação, né, um critério de ordenação por inserção. Eu pego um novo elemento e insiro dentro de um grupo de elementos que eu vou considerar ordenados já. E vou pegando o próximo e vou inserindo. À medida que eu insiro o elemento, eu já insiro ele numa posição, né, onde ele vai deixar aquele grupo sempre ordenado. Ok? Então, esse daqui é o método da ordenação por inserção. Então, até o momento, né, a gente viu esses 3 métodos aqui. São 3 métodos de complexidade equivalente, né? Só ver aqui o algoritmo dele, né, como é que seria. Então, você vai ter um processo que pega sempre o primeiro elemento, né? Vou pegar o primeiro elemento do vetor e vou fazer a comparação, tá? Então, observem que eu estou pegando aqui a primeira posição, o primeiro elemento e a posição desse primeiro elemento. E vou fazer a comparação, né? Nessa implementação, ele começa do 1, porque ele vai ficar sempre comparando com o cara à esquerda dele. Da maneira como eu apresentei para vocês, eu vou comparar ele com o cara da direita, né? Então, é como se eu tivesse aqui comparando se o VJ, se eu começasse aqui com 0, não, tá certo, desculpa. Eu vou começar aqui com 1, porque eu vou pegar sempre, né? J-1 vai começar do 0. Então, ele vai sempre procurar aqui comparar com o anterior. Essa implementação aqui, ela está ligeiramente diferente, tá? Ele está comparando do início para o fim. Então, ele vai comparar sempre esse com esse. Se for maior, aí ele copia, né? Ele copia esse cara para frente. Aí ele vai comparando. Então, ele está fazendo nesse sentido aqui, ó. Nessa implementação, eu estou começando daqui, sempre da primeira posição, e comparando com o anterior. Então, estou fazendo nesse sentido, nessa implementação, tá? Na maneira como eu mostrei para vocês, a lógica que eu usei foi essa daqui. Eu estava comparando sempre do último até o início. Mas tanto faz, é só uma questão de sentido, né? Você começar daqui ou daqui. Então, o algoritmo, ele é também um dos algoritmos mais simples de ordenação. Você sempre pega aqui, guarda o valor, né, que você quer salvar e vai comparando ele, né, com todos os elementos até o final do vetor. Se for maior, você arrasta ele para a posição seguinte. Então, esse loop aqui vai fazer
a comparação do novo elemento que eu quero inserir com todos os outros do grupo que está ordenado. Quando ele sair desse loop, ele coloca o elemento novo, né, naquela posição lá. E aí passa para o próximo. Então, observem que os 3 algoritmos trabalham sempre com 2 loops. Um loop mais externo e um loop interno. Tá? O interno vai fazer, é o coração do algoritmo, né? E o loop externo vai repetir lá aquele processo quantas vezes, né, necessário. Geralmente a mesma quantidade de elementos. Então, se eu tenho 10 elementos, eu vou repetir, né, 9 vezes. Se eu tenho 5 elementos, repito 4 vezes. Então, sempre proporcional aí à quantidade de elementos. Então, com isso daqui, a gente finaliza esses algoritmos de ordenação, tá? Você vai ter, até o momento, obviamente que existem vários outros, tá? Mas aqui a gente viu 3 métodos: o selection sort, que é a ordenação por seleção. A gente viu o bubble sort, que é o método da bolha, faz a ordenação por troca. E vimos agora o insertion sort, que faz a ordenação por inserção. Tá? Então, os 3 algoritmos mais básicos de ordenação. O pessoal aí da computação vai ter ainda outras disciplinas mais na frente no curso, onde vocês vão estudar mais outros algoritmos, né? Vários outros, e vai analisar o desempenho deles, ver quem é o melhor, em qual situação, etc e tal. Beleza? Bom, no trabalho de vocês, né, não sei se vocês já leram lá o PDF do trabalho, vai ter uma situação onde você vai precisar ordenar o placar, né? O ranking de jogadores. Então você vai ter várias pontuações, você vai precisar fazer a ordenação. Então, você pode usar um desses 3 métodos aqui. Ok? O mais indicado é esse aqui, para essa situação. Por quê? Porque o teu ranking sempre vai estar ordenado. Obviamente que ele vai estar em ordem decrescente, né? Sempre do maior para o menor. Mas ele vai estar sempre ordenado. Então, quando um novo jogador tiver um placar, né, uma pontuação a ser inserida, é só você procurar qual é a posição que você vai inserir e desloca os elementos para a direita. Então, o método da inserção é muito indicado para o jogo de vocês. Mas se você quiser aplicar outros métodos, fiquem à vontade, tá? Ok. E no URI, né? Lá no URI, vocês vão usar nos exercícios qualquer um dos 3. Escolha um dos 3 e aplica, tá? Lá no URI eu sugiro o Bubble, que é o mais simples. Mas vocês fiquem aí à vontade. Dúvidas, perguntas? Tranquilo? Sávio, isso é bastante comum, tá? Essa confusão aí que você está relatando, isso daí é bastante comum. A, a lógica, né, para ordenar é simples, né? O código é simples, mas isso realmente é comum. No início, né, ter essa confusão aí de escrever o código, tá? A dica que eu dou é, como em programação, em algoritmo, né? A dica é praticar. Então, quanto mais você escrever, melhor. Então, o que é que você pode fazer para memorizar um algoritmo desse, né? É você pega um papel e caneta, desenha aqui um array, né?
e vai fazendo o processo passo a passo e analisando o código do lado, tá? Então você pega um código pronto e vai fazendo, riscando no papel a execução daquele código. Faz isso várias vezes, né? Várias vezes. E aí depois você vai fazer o quê? O contrário. Quando você já estiver confortável, faz o contrário. Você não olha o código escrito, mas pega aqui o desenho e vai escrevendo o algoritmo do lado, né? Então, realmente, a repetição é que vai fazer vocês entenderem, tá? Inclusive, é muito comum em provas de concurso, prova do ENAD e provas de testes de seleção, né? Teste seletivo para algumas empresas. Eles colocarem problemas de ordenação, aí eles colocam um código que vai ordenar um array e o código tem um problema, tem um bug, né? Tem um defeito lá no código e pedem para você corrigir o código, né? Então, para você corrigir o código, você tem que entender o que é que ele está fazendo. Geralmente, quando você começa a fazer isso que eu lhe disse aqui, de pegar o código e fazer a execução passo a passo, quanto mais você faz, mais você vai entender o código e mais vai memorizar. Vai chegar um ponto que, se você olhar para o código, você é capaz de dizer qual é ele. Só de cara. Você olha assim e diz: esse é o bubble, esse é o insertion e esse é o selection. Só pelo estilo dele. Tá? Quando você chegar nesse nível, então é porque você assimilou realmente o algoritmo, né? Então é muito comum ter esse tipo de questão em processo seletivo, né? Ele bota o algoritmo, você olha e vai corrigir. Se você der de cara com o algoritmo e já souber suspeitar qual é o algoritmo, o método, aí fica fácil de você corrigir. Agora, se você não faz ideia, aí você vai ter que fazer o passo a passo para poder entender qual é o método que ele está implementando, para depois você corrigir, tá? Então aí é realmente só com a repetição. Ok. Mas essa dificuldade inicial, ela é normal, faz parte aí do processo. A data de entrega do trabalho está lá no AVA. Se eu não me engano, porque assim, o trabalho, não sei se vocês chegaram a ler todo, mas vai ter a entrega, vocês vão enviar o código e vai ter a apresentação para mim, né, individual. A dupla vai apresentar para mim, vai testar o jogo e eu vou fazer perguntas sobre o seu próprio código que você vai escrever, tá? Então, a avaliação do trabalho consiste em você entregar o trabalho, manda o código para mim, e apresentar para mim esse trabalho. Apenas enviar o código e não apresentar, não recebe a nota, tá? Isso daí está bem claro lá no PDF do trabalho. Apenas enviar, sem apresentar, é zero, não tem nota. Só vai ter a nota se houver a apresentação. Então, a entrega do trabalho, se não me engano, ela está para o dia 7 de dezembro. Aí precisa ver lá no AVA. Mas, se não me engano, está para o dia... Não, para o dia 6. E aí a apresentação vai ser no dia 7. Tá? 7 e 9. Eu vou separar em 2 dias, né? Quem entregar primeiro, apresenta dia 7. Quem não conseguir entregar primeiro, vai apresentar no dia 9. Então, vão ser 2 dias de apresentação. Ok? Mas aí confirma isso lá, Brenda. Tem lá na data lá no AVA. Mas como a turma de vocês é terça e quinta, muito provavelmente ficou para o dia 6, a entrega lá no sistema, lá no AVA. Beleza? Joia. E aí, lembrando as listas, né? Lembrando aí as listas. Foram todas reabertas, tem até o dia 30 de novembro. Quem não terminou, quem não fez, tem essa oportunidade aí para fazer. Só precisa me avisar depois, né? Professor, eu fiz.
a lista tal e tal, né? Eu completei as questões, tem que me avisar para Professor, que eu possa pegar, verificar, né? E alterar a nota lá no sistema. Opa, quem falou aí? o senhor poderia refazer a primeira questão da lista 4? Eu não coloquei não, mas aí eu só queria que o senhor fizesse, se desse no caso, né, para o senhor fazer ela. A primeira questão da lista 4. Tá. Fazer eu não vou poder fazer, Felipe, mas eu vou dar uma dica aqui. Deixa eu só abrir para ver qual é. É porque eu não coloquei, aí eu tô no telefone, assistindo pelo telefone. Entendi. Tá. O ideal seria que eu estivesse vendo teu código, tá? Se você quiser depois submeter para eu ver o erro, né, quando você estiver no computador, aí tu me avisa, eu posso dar uma Tá olhada e ok, te retorno. Que aí fica melhor eu vendo o teu código. tá Mas ok. geralmente os problemas que dão aqui, você vai ler 6 valores, é um loop, um for, que você vai repetir 6 vezes, e você vai testar se aquele valor ele é positivo. Se ele for positivo, você vai incrementar uma variável contadora. Aí essa variável tem que ser inicializada com zero primeiro, né? Então os erros mais comuns que eu vejo aqui nessa questão é a variável que da contagem não é inicializada com zero, aí acaba dando o not a number, né, none, ou então os alunos esquecem de botar aqui um espaço em branco entre esse número e a palavra aqui, valores positivos. Ok. Tô Beleza? Mas colocando isso. pronto, aí tu me avisa. Beleza, sabe? Vamos lá. 2137 é de que lista? Ordenação, beleza. Tá, muito bom. Então vamos lá. Essas dúvidas são boas porque aí a gente compartilha, né? É a partir das dúvidas que eu vou introduzindo aqui os assuntos. Então esse problema aqui da biblioteca, o carinha aqui, o Severino, vai montar a biblioteca, aí você vai fazer o programa que vai ordenar os livros pelo código. Então cada livro tem um código, né? E aí, o que é que você vai fazer? Você vai ler. Então, você vai ler, por exemplo, aqui. São vários casos de teste. O primeiro caso de teste está aqui. São 3 livros. Então, você vai ler 3, então você vai ler 3 códigos aqui. Então, o que é que você vai fazer? Você vai ordenar esses 3 códigos. Então, você vai colocar dentro de um array e vai ordenar e vai exibir o array. Então, ele vai ordenar e vai colocar aqui 15, 100 e 12, 33. Aí depois você vai ler outro número, outro valor do n, então 7. Vai ler 7 códigos, bota no array, aí tem que se lembrar de limpar o array, né, de zerar o array, para que não fique sujeira do caso de teste anterior. Isso é um erro muito comum, que os alunos esquecem de fazer isso. Ordena, e aí você vai exibir. Aí está aqui. E aí acaba. Aí aqui essa questão tem uma coisa nova para vocês, que é a seguinte. Isso, que é a seguinte. A entrada de dados vai terminar com fim de arquivo. Como assim? Ele não diz quantos casos de teste tem. Então você vai testar, terminou de ler o caso de teste, aí você vai ler para ver se ainda tem caso de teste. Se não tiver, então você vai parar. Então você vai ter um loop aí que vai ficar controlando isso. Então, sabe, vamos lá. Vou pegar teu código e a gente vai
analisar ele aqui. Vou tirar isso aqui. Então, vai tamanho. Bom, eu estou vendo aqui já que você está usando o Selection Sort. Só pela cara dele, você pega o menor, pega a posição, Selection Sort. Então, o que é que você está fazendo? Lê o tamanho, aí começa a ler os números, de 0 até N, perfeito. Lê o número e coloca naquela posição do vetor. Aí depois, você vai começar o processo de ordenação. Aí aqui é o Selection Sort. Quando terminou o Selection Sort, o vetor deve estar ordenado. Aí você vai exibir o vetor. E aí você fez esse processo aqui para transformar ele naquele string de novo, né, naquele formato. Aí agora vem a dica que eu vou dar aqui para vocês. Deixa eu só rodar o código dele para a gente ver aqui o seguinte. 3. Os 33, 0015, 0100. 15. Pronto, aí você tem um problema aqui que foi na formatação. Não, deu certo. 1233. Beleza. Então, ele ordenou e aí ele parou. Só que aí é o seguinte, aqui ele só está funcionando para um caso de teste, né? Então, o teu código está correto, está funcionando para um caso. Só que vão ser vários casos. Vão ser vários casos de teste e a entrada termina com fim de arquivo. Então, como é que você vai fazer isso daqui? Esse processo, todo esse processo aqui vai precisar ser repetido. Quantas vezes? Não sei. Não diz. Então, isso aqui vai ficar dentro de uma estrutura de repetição, um while, tá? Que eu vou repetir isso daqui várias vezes. Ok. Qual vai ser essa condição aqui? Aí vai ser o seguinte. Você vai ler a informação de quantos casos de teste tem. Se aquela informação lá existir, você vai ter um número. Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, antes do loop, vai ser a leitura desse N aqui. Aí eu vou testar se houve valor, né? Se eu conseguir ler valor para esse número, tá? Se houve valor para esse número, o que é que significa? Significa, né? Ele digitou, então a variável n ela está preenchida com um número. Se eu digitei, né? Se ele lê o número, ele vai converter, o paciente vai converter para um número, então eu vou ter um número. Então eu vou fazer um teste aqui. Se é uma maneira de fazer. Vou aplicar essa função aqui, ó. Se o n não é um número,
quer dizer, se o n é um número, como é que eu testo se ele é um número? Usando essa função isNone, is not a number. O is not a number vai testar se esse número aqui não é um número. Se o n for um número, essa função retorna falso. E aí você vai negar isso daqui para ficar verdadeiro. E aí ele entra no while. Então essa é uma maneira de você fazer esse teste. Se eu digitar alguma coisa, ele vai converter para número e eu testo. Se o que tem na variável é um número. Se for número, ele vai entrar. Se não for número, ou seja, se eu der um enter, não digitar nada, der um enter, ele não vai ler nada, vai ler o vazio, vai ler um valor nulo. Quando ele converter para inteiro, ele vai dizer que aquilo não é número. E aí isso daqui vai dar falso. E aí ele não entra mais aqui, tá? E aí, essa leitura aqui, obviamente, eu vou precisar fazê-la novamente lá no final aqui, ó. Terminou o caso de teste, eu vou ler o próximo número. Porque a primeira vez eu li aqui fora, ó. Aí eu testo, entrei no loop. Aí eu faço o processo do caso de teste. Quando terminar o caso de teste, eu vou ler o próximo número. Se não houver mais número a ser lido, caso de teste, o prompt vai retornar nulo, não vai ter nada. Aí quando eu vou aplicar o parseInt, não vai ter um número aqui. Aí como o n não vai ser número, na hora que ele testar isso daqui vai dar falso e ele vai sair do while. Tá? Vamos só rodar aqui para ver o processo. Opa. Acho que o nome está errado. JavaScript. Até no livro branco essa função. Esnum. Se escreve. Acho que o I é minúsculo. É o I é minúsculo. Então vamos lá. Isso, beleza. Mas você entendeu agora aí o processo, sabe? Então é só pegar o código que você fez e botar dentro de um while. E aí a, a questão agora é identificar qual é a condição que vai fazer essa parada, né? Então vamos rodar aqui de novo. 12:33, 15, 100. Ele exibiu, agora está pedindo um novo valor, né? Um novo tamanho aí. A quantidade de livros agora que eu vou ordenar. Agora é 7. Eu digitei o 7, ele fez o parseInt, converteu para 7, é um número. Aí ele vai prosseguir. Vou botar aqui. Ok. Hum. 322. Mil. 0000. Ok. Exibiu. Ordenado. Próximo. Aí agora eu não tenho mais nenhum caso de teste. Vou dar um Enter. Aí ele leu o nulo, ou seja, estava vazio, estava nulo. Ele converteu para parseInt e ele gerou um negócio que não era número. Aí isso aqui deu falso. Ok? E aí agora esse código aqui vai passar lá no URI. Uma outra maneira ligeiramente diferente aqui
seria fazer o quê, Sávio? Você vai não vai aplicar o paciente aqui, ó. Só faz o prompt. Aí aqui você testa o seguinte: enquanto o N é diferente de nulo, ou seja, se ele digitar alguma coisa, você entra no loop. Se ele digitar nada, o N é nulo. Aí aqui você faz o paciente para transformar o que você leu em número. Isso aqui é uma outra maneira de fazer. Aí aqui embaixo também não teria paciente. Então, você lê um N primeiro, não converte, testa se é diferente de nulo. Se for diferente de nulo é porque tem alguma coisa, né? Aí você converte ele para número e segue o jogo. Seria uma outra maneira de fazer. Tá claro aí, Sávio? Exatamente, Sávio. O fim de arquivo é um não entrada, não tem entrada. O que é que significa o fim de arquivo? É um sinalizador, é um caractere que tem no final dos arquivos que indica que aquele arquivo acabou. Vocês vão entender isso daí no próximo semestre. Mas todo arquivo, ele tem lá no final dele um símbolo que diz, ó, acabou o arquivo. E aí ele verifica isso daí. Mas nesse caso aqui do JavaScript, é só verificar se ele é nulo ou não. Terminou não, Jorge, ainda tem. Ainda vamos ter aí mais alguma coisa na quinta-feira. Estamos quase terminando. Falta pesquisa e ordenação e objeto, registro. Só mais 2 conteúdos. Com relação a hoje, sim. Hoje eu vou agora só tirar dúvida de vocês. Tá bom? Quem tiver, inclusive, horário EF aí, alguma coisa, tá liberado, tá? Vou ficar tirando as dúvidas aqui. Eu vou só falar mais uma coisa aqui nesse código do Sávio, que isso aqui eu consideraria um conteúdo novo. Quer dizer, não é novo, é um complemento, tá? É uma novidade aí para vocês. Vou só comentar aí. Regressão tem, Sávio? Tem sim. Então, assim, por exemplo, se o cara tem 10 na V1, 10 na V2 e tira 3 na V3, ele está reprovado. A nota mínima da V3 tem que ser 4. A nota mínima da V3 tem que ser 4. E aí a média final tem que ser 5. Ok? Infelizmente, isso é legal. Agora vem a dica aqui, sabe? O que acontece? Essa parte do código aqui, ela não é necessária, né? Assim, professor, depois de tanto trabalho que eu tive, né, para deixar, o que acontece? Vamos lá. Aqui, você está lendo o número, convertendo ele para inteiro e armazenando dentro do vetor. Beleza. Só que você pode fazer o seguinte, em vez de armazenar no vetor os números, você pode armazenar as strings. Então, você vai ter aqui um vetor, onde dentro dele, em vez de ter números, você vai ter essas strings aqui, que já estão no formato com 4 algarismos, né? Aí o que é que você vai fazer? Você vai aplicar o teu algoritmo de ordenação e aí você vai exibir os elementos.
deixar só o console log, ó, dentro do for. Ok? Então, o for vai ter só o console log. Você vai exibir ele do jeito que ele está dentro do vetor, ou seja, como string. Aí vem a pergunta, mas professor, funciona, né? Vamos testar. Vamos ver aqui. 3, 1233, 015, 3, 1233, 0015, 0100. Pronto, deu um ESC aqui. Ele ordenou. Então, o que, que aconteceu aqui? Vamos entender aqui o processo, tá? Vamos entender aqui o processo. Quando eu comparo duas strings, faço uma comparação dessa, o que é que vai acontecer? Ele vai fazer isso daqui, pessoal. Vamos supor que eu quero comparar 1233 com 0015 e 0100. Então, o meu vetor vai estar assim. O que é que ele vai fazer? Ele vai comparar se esse cara aqui é menor do que esse. Como é que ele vai fazer essa comparação? Ele vai usar a tabela ASCII. Então, tudo na computação é número, até mesmo os textos. Então, o que é que acontece? Ele vai comparar esse operador menor, ele vai funcionar também como string da seguinte maneira. Ele vai comparar, automaticamente ele vai fazer isso daqui. Ele vai pegar a primeira posição dessa string e vai comparar com a primeira posição dessa string. E aí ele vai verificar o código da tabela ASCII daquele caractere. Qual é o código do caractere 1? É 49. Qual é o código do caractere 0? 48. Aí ele verifica. 49 é menor, é maior do que 48? É. Então, como 49, que é o código do 1, é maior do que o 48, que é o código do 0, ele sabe que essa string aqui vai ser posterior a essa. Tá? E aí, o que é que vai acontecer? Esse cara aqui vai acabar ficando aqui, lá no algoritmo. E aí, quando ele for comparar essa string com essa daqui, o que é que vai acontecer? Como vai ser o processo? Vai ser o seguinte, ele vai comparar. Esse caractere é maior do que esse, então ele vai verificar. O código desse caractere 0 é maior do que o código desse? Qual é o código do 0? É 48. 48 é maior do que 48? Não. São iguais. Então significa que os dois caracteres são iguais. Então eu não tenho como dizer quem é o maior. O que é que ele vai fazer? Ele vai para o próximo caractere, para ver se ele desempata aí o negócio. Aí ele vai testar aqui. O código desse cara é maior do que o código desse? Ou seja, 48 é maior do que 49? Não, é menor. Então agora ele tem certeza de que essa string vem antes dessa. Então sempre que der empate, sempre que ele comparar os caracteres e for o mesmo código, ele vai comparar o seguinte, até ele chegar no desempate. Tá? Então, internamente, é usado a tabela ASCII para você fazer a comparação entre strings. Tá certo? Então é por isso que ele vai funcionar sem precisar disso daqui, ó.
Se você armazenar dentro do vetor, obviamente, ele como string. Tá certo? Se você deixar ele já como string lá, aqui. Beleza? Ficou claro aí? Pronto. Aí fica bem mais simples assim. Então, sempre que você for comparar string, você pode ficar relaxado. Que aí ele vai comparar a string inteira, sem precisar fazer conversão, etc e tal. Ele já vai fazer isso automaticamente. Aí aqui deu só um detalhe. Deixa eu só ver aqui uma coisa. O nome da função. Aqui nesse caso, nessa situação aqui, né, enquanto n for diferente de nulo, não. É uma função. É exnull o nome da função. Exnull. É. Deve verificar se a variável está nula. Na verdade é assim. Diferente de nulo é no Java. Então aqui é assim.
Só digitando nada aqui ele já deveria funcionar com aquele diferente de nulo. Ele só sai com o ESC aqui. Estou lembrando aqui agora a questão aqui do nulo, dessa maneira. Depois eu verifico e digo aí para vocês, tá? Mas de qualquer forma, é, não me recordo agora, mas era para ele funcionar com o Enter, era com nulo. Mas de qualquer forma aqui, só aplicar essa maneira como estava antes do Esnan. Na hora que você dá um Enter, na hora que você der o Enter, ele vai parar. Se eu der um Enter, not Esnan. Se não der nada, ele para. Então, assim, com certeza, ele passa lá no URI, tá? Depois eu verifico essa questão do nulo. Eu lembro que eu usava ela em algumas questões. Estou confundido aí alguma coisa com Java. Enfim. Bom, dúvidas mais? Beleza, vamos lá, Vitor. Lista 4. 1080. Então, essa daqui, Vitor, é o seguinte. O que vai acontecer? Ele pede para você ler
100 valores inteiros e vai mostrar o maior líder e a posição. Então você vai ler 100 valores, beleza. Só que aqui tem um problema. Você botou esse ponto e vírgula bem aqui, ó. Aí esse ponto e vírgula está encerrando o comando for bem aqui. Aí ele não vai repetir esses comandos que estão aqui. Então, na verdade aqui, você vai colocar a chave aqui abrindo e bem aqui a chave fechando, para que o comando for englobe esses comandos aqui, ó. Vou trazer mais para cá. Bom, tá? O for vai ser composto por isso daqui. Aí ele vai ler um valor, testa se o valor é maior do que o da variável maior. Se for maior, recebe valor e a posição recebe I mais 1. Perfeito. Quando ele sair do for, exibe o maior e depois a posição. Pronto. Então o que faltava aqui era isso, Vitor. Tira o ponto e vírgula do final do for, abre a chave e fecha a chave bem aqui. Aí ele deve passar. Beleza essa daí? Joia. Vamos ver aqui a outra. Onze trinta e um. Dos grenais. Deu time limit exceeded. Provavelmente ele entrou aqui no loop infinito e ficou preso e acabou estourando o tempo aí da execução. E aqui o que é que vai acontecer? Você vai ler o primeiro placar, fez o split, Grêmio e Inter. Só que na verdade, aqui vai ser o contrário, tá, Vitor? Os gols são Inter e Grêmio. Então, na verdade, aqui é o contrário. Primeiro é gol do Inter, depois é gol do Grêmio. Só inverte aqui. Primeiro gol do Inter, depois do Grêmio. Converteu para inteiro, vitórias de cada um, empate, beleza. Aí começa aqui, se o gol do Grêmio, se o Grêmio fez mais gols, incrementa a vitória do Grêmio. Colocou a mensagem, que é o novo Grenal. Vai fazer a leitura da resposta. A chave é desse cara bem aqui. Enquanto o novo Grenal for 1, vai ler. Ele leu o placar, novo placar. Se for 2, ele não lê. Vai sair. Aí ele vai sair. Mas e se for 1, ele vai ler o placar. E aí ele vai ter que fazer essa contagem de novo aqui, ó. Então o que você precisa fazer é colocar o seguinte, uma estrutura da seguinte maneira. Você vai ler isso daqui. E aí vai testar
vai fazer esse teste aqui. Se for maior, beleza. Você vai incrementar. Isso daqui, observa que isso daqui está se repetindo em todos eles, ó. Exatamente o mesmo código. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou tirar isso daqui. E o if vai ficar apenas isso. Se o Grêmio fez mais gol, incrementa a vitória do Grêmio. Se o Grêmio fez menos gols, incrementa o do Inter. Se não, é porque é igual, incrementa o empate. Beleza. Depois que você computar isso daqui, você vai perguntar se vai querer um novo Grenal. Então, isso aqui vai vir depois de você incrementar, ler a resposta, novo Grenal. O que é que vai acontecer? O novo Grenal vai ser sempre 1 ou 2. Ele vai ler o novo Grenal. E aí, se for 1, ele volta para cá. Ó. Ele teria que voltar para cá. Então, na verdade, esse novo Grenal aqui, placar não precisa, que a gente vai ler de novo lá em cima. Na verdade, a gente vai ter isso aqui. Todo esse código vai repetir toda vez que ele digitar o novo Grenal igual a 1. Isso aqui vai sempre se repetir. Toda vez que novo Grenal é 1, ele repete isso daqui. Aí ele vai ler aqui o novo Grenal, vai voltar aqui para cima para o loop, testa, se for 1, ele faz de novo para o próximo Grenal. Se for 2, é falso, aí ele sai daqui e vai exibir as estatísticas. Aí ele vai exibir Grenais, tantos Grenais, Inter, Grêmio, empates, Inter, Grêmio, empates. Se a vitória do Inter é maior, o Inter venceu mais. Se a vitória do Grêmio é maior, senão não houve vencedor. Isso. Pronto. Então, Vitor, o que você vai precisar fazer é exatamente isso. Deixa esse if enxuto aqui, só para fazer esse incremento aqui, a atualização dessas variáveis. E aí, o while vem para cá. Aí, para que ele possa entrar na primeira vez, você pode fazer o seguinte: declara essa variável aqui, antes de entrar no loop, e atribui 1 para ela. Para que na primeira vez que ele for passar por aqui, ele consiga entrar dentro desse loop. Aí daqui em diante, ele vai ler aqui, e aí ele testa lá em cima. Pronto, vai ficar rodando aqui. E aí, é importante que a inicialização dessas variáveis seja feita apenas uma vez, aqui em cima, para ele não ficar zerando toda vez. Então, inicializa logo lá em cima, antes de entrar no loop, aí aqui no loop ele vai ficar acumulando. Aí essa Grenais aqui, você pode deixar para atualizar quando sair. Você sair do loop, você vai ter essas 3 variáveis aqui já com os valores definidos, aí você cria o Grenais aqui. Pronto, com isso daqui, aí teu código vai rodar. Ficou claro aí, cara?
Pronto, beleza. Joia. Ok, pessoal. Então é isso. Bom, então, próxima aula, vamos ver aí alguns métodos de pesquisa, e aí a gente tira mais dúvida aí do URI e tira dúvidas do trabalho. É importante que vocês já comecem a fazer o trabalho, tá? Não deixar aí para a última hora para não gerar ansiedade. Vocês vão precisar estudar o código, entender o código, tá? Então, já comecem aí a trazer dúvidas do trabalho também, beleza? Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, boa semana, até quinta-feira, hein? Tchau, tchau.